convidar os amados a abrirem suas Bíblias em 2 Samuel, no capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 ao verso de número 7. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Vindo ao homem rico um viajante, deixou esse de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para aquisar para o viajante que viera a ele, e tomou o cordeiro do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o fulgor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte é esse o homem que fez isso, e pela cordeira tomará Nadá quadriplicado, porque fez tal mal e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Misericórdia. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça e pela porção do texto sagrado lido nessa noite. E suplicamos a tua bênção, ó Deus, de compreender aquilo que o Senhor deseja nos falar, a iluminação do teu Santo Espírito, que as nossas mentes e os nossos corações possam estar cativos àquilo que o Senhor deseja nos falar, e que assim seja, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você ainda não colocou seu celular no silencioso, você pode fazê-lo nesse momento e evite circular no recinto durante a ministração da palavra, a fim de manter a reverência. Meus queridos, essa é uma das passagens, acredito que tivemos a oportunidade de pensar alguns meses atrás sobre algo parecido que nós vamos abordar hoje, e é uma das passagens mais tristes do ministério da vida do homem chamado Davi. Acredito que boa parte dos irmãos que já tiveram a oportunidade de ler o Antigo Testamento e de ler um pouco sobre a história de Davi, ao chegar nessa passagem, lamenta. É algo lamentável. Alguém que foi chamado da maneira que ele foi chamado, que saiu do meio das ovelhas, que cresceu e se desenvolveu como o rei que o Senhor esperava, e venceu tantos obstáculos, né? Não foi apenas o urso, não foi apenas o leão, né? Não foi apenas Golias, né? Não foi apenas Saul, né? Mas tantos outros obstáculos, né? O preconceito, a rejeição, a maneira que as pessoas olhavam e desprezavam, mas de uma maneira tão maravilhosa, estrondosa, ele foi levantado, erguido, sentou na cadeira de rei, porque o Senhor assim determinou. E agora nós vemos algo, né? No capítulo 12, nós vemos uma tragédia acontecendo na sua vida, nós vemos uma atitude completamente diferente da postura que até então Davi tinha desenvolvido. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, e a primeira coisa, o primeiro relato que nós chamamos a atenção quando lemos essa passagem, sobretudo à luz daquilo que nós conhecemos no capítulo 12, o que foi que aconteceu no capítulo 11? No capítulo 11 narra justamente o fato, né? Não o fato que foi ilustrado pelas palavras de Natã, mas o fato ocorrido com Davi, o momento em que ele trama possuir
a mulher de um dos seus soldados, e que ele acaba tendo e ele possui essa mulher, e ele, para ocultar, tenta várias maneiras para ocultar o seu erro, né? Ele manda ele para casa, chama ele de volta da guerra, manda ele para casa, ele não vai, né? Ele acaba embriagando o Urias para que Urias fosse para casa, mas Urias, resistente, não foi, e apesar de umas 2 ou 3 tentativas de Davi acaba, o tempo passa e aquele homem não se rende, né, à vontade de Davi. Ele era leal a Davi, não havia possibilidade de sair junto do Davi na expectativa de protegê-lo, na intenção de protegê-lo, de guardá-lo. Então ele não queria se ausentar de próximo do rei, ele estava lá, o pessoal está na guerra, mas eu estou aqui guardando e protegendo o meu rei, né? Mesmo contra a vontade de Davi, mesmo até depois de ele ter sido embriagado, mas mesmo assim ele continuou ali na posição, não abriu mão, e o resultado final é que acabou surgindo, né, a fim de esconder o seu erro, a trama de um crime de vida, né, a possibilidade de tirar a vida de Urias, né, e Urias era tão leal, e Davi sabia da lealdade dele, que ele manda a sua pena de morte assinada, a sua carta de morte estava assinada por ele mesmo. Ele foi quem levou a mensagem até o seu general, estava escrito lá de que ele seria sentenciado, e Davi foi frio o suficiente, né, para mandar aquele mesmo homem levar a carta. E quando o general abriu a carta, que leu, olhou para o rapaz que havia entregado e disse: é ele mesmo que ele vai ter que ser colocado na frente de batalha, a fim de que ele seja um dos primeiros a serem mortos. Davi fez isso para tentar ocultar o adultério que havia acontecido com a mulher daquele homem. E agora nós vemos Deus então usa Natan entra dentro do palácio, ilustra, faz uma ilustração, né? Usa uma cordeirinha, usa um homem pobre, um homem rico, um homem que tinha muitas ovelhas e muitas vacas. E aí Davi enche-se de ira, né? Olha só, Davi enche de ira, fica indignado, né, com a atitude daquele rapaz, né, com a atitude daquele homem rico, né, que de uma certa forma, como uma cortesia para aquele seu amigo viajante, acaba pegando a ovelha de um homem pobre em vez de oferecer uma das suas. E Davi fica indignado, enche-se de uma indignação, que se não tivéssemos o capítulo 11, né, olharíamos para essa atitude de Davi e diríamos: rapaz, realmente não é para menos, né? Davi realmente é um homem segundo o coração de Deus. Olha a indignação que ele ficou ao ver a atitude desse homem, ele ficou indignado. Eu também, se estivesse lá, ficaria tão indignado como Davi. Mas tem o capítulo 11. O capítulo 11 traz à tona uma realidade totalmente diferente dos versículos que nós acabamos de ler. Davi, ele conseguia se indignar com os erros dos outros, mas ele não conseguiu se indignar com os seus próprios erros. Isso também é algo que nos chama a atenção. Ele conseguia se indignar quando os outros erravam, né? E com atitudes, inclusive com pecados, inclusive bem inferior ao que ele havia cometido. Mas ele não se indignava, não se revoltava, nem se colocava na posição de juiz, no sentido de sentenciar os seus próprios pecados, as suas próprias falhas. Era como se ele acabasse olhando para os erros dos outros e maximizando, aumentando, mas quando olhava para os seus, ele acabava diminuindo. E acredito que isso não é apenas uma atitude de Davi, isso é uma atitude do ser humano, isso é uma atitude minha e talvez sua também, que em alguns momentos da nossa vida conseguimos relevar algumas coisas que praticamos e acabamos acostumando, inclusive, com pecados de estimação, mas somos severos com o nosso próximo, somos carrascos com o nosso próximo, não admitimos o nosso próximo, somos quase, em alguns aspectos, cães farejadores, né, em busca dos erros alheios, mas não conseguimos enxergar os nossos próprios erros. Os erros dos outros nos deixam indignados, fazem com que o sangue ferva no nosso coração, mas os nossos erros, as nossas dificuldades, elas não nos trazem indignação, elas não nos trazem revolta, elas não nos trazem sentimento algum. A sensação que nos dá, diante do texto que nós acabamos de ler, é que se Deus não leva Natan àquele lugar, Davi pareceria que estava se comportando de maneira natural. A postura dele é de alguém que aconteceu, passou, não houve um sentimento, ainda não foi gerado esse sentimento de arrependimento, um sentimento de culpa. Era como se ainda estava muito recente, né? As coisas ainda estavam acontecendo, mas o crime já tinha acontecido, o pecado já tinha sido consumado, mas parece que ele tinha dado o jeito dele para resolver, né? Embora tenha nascido em Belém, embora esteja a quilômetros de distância do Brasil,
né? Mas como infelizmente ficou conhecido o Brasil como um país do jeitinho, né? Parece que olharíamos para Davi e dizer, ele encontrou um jeitinho para resolver as coisas. Ele não é brasileiro, mas certamente já visitou Copacabana, né? Certamente passou visitando as nossas praias, gostou tanto do Brasil que deu um jeitinho brasileiro dele para resolver o problema e tirar Urias de cena e legitimar o relacionamento com a sua, que se tornou no caso a sua amante, né? E ninguém ia perceber, ninguém ia notar, apenas alguns certos que sabiam da situação, mas o demais, né, as pessoas iriam olhar como se fosse algo natural. Mas Deus havia visto tudo, porque Deus vê tudo, não há nada oculto diante dos olhos de Deus. Seus olhos são como chamas de fogo, Ele vê o que o homem não vê, Ele vê, nós vemos aquilo que está diante dos nossos olhos. Deus vê o que se passa no coração de cada um de nós. Deus vê o passado, Deus vê o presente, e Ele é o Senhor do futuro. Ele conhece todas as coisas, conhece com riqueza de detalhes, e Ele sabia tudo exatamente o que aconteceu. Por isso que veio à tona, né? Quando nós vemos essa passagem, me faz lembrar, né? Salta ao meu coração a lembrança daquele texto em que Jesus vai nos dizer de que nos últimos dias os nossos erros e as nossas falhas serão estampados nos telhados. Nos telhados serão gritadas as nossas falhas e os nossos erros. Não há possibilidade de esconder, não há possibilidade de fazer de conta que não aconteceu, não há possibilidade de dar um jeitinho brasileiro para resolver as coisas. Deus, ao seu tempo, trará à tona para juízo ou trará à tona para tratar. No caso de Davi, ou as duas coisas, sempre as duas coisas, com a intenção de poder ajudar, corrigir, trazer o arrependimento, trazer a cura, trazer a restauração. Mas aí nós vemos alguma situação interessante, né? Além daquelas que já foi colocado. Primeiro tem o senso de justiça, né? Aí já vai, eu acho que o terceiro ponto que eu já falei, mas o senso de justiça de Davi está extremamente afetado. Ele olhou para uma situação pequena e acabou julgando como se fosse algo terrível, né? Mas quando olha para dele, ele acaba maximizando, como eu já falei há pouco, né? Isso é uma tendência do ser humano, é uma tendência nossa, e infelizmente aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, parece que ainda carregam essa atitude, né? Ainda na sua vida, precisa ser domado, precisa ser lapidado, precisa dizer, Senhor, ser lapidado é difícil, e ser lapidado para que possa aprimorar ainda mais a nossa vida é algo que leva tempo, e às vezes, de vez ou outra, nós somos tentados a olhar para o eu do outro como se o eu do outro fosse maior do que o nosso, e agir justamente como Davi agiu. Mas o que nós gostaríamos de pensar e refletir sobre isso é que todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos, e ao olhar esse relato, enche o nosso coração de alegria e paz ao saber que a Bíblia não usou de isenção. O autor da Bíblia, que é Deus, não teve a intenção em momento algum de esconder as falhas, os erros daqueles que se mostravam servos de Deus. E isso é uma prova, inclusive, da autenticidade da Bíblia. Isso é uma prova de que a Bíblia é um livro coerente, é um livro bíblico que está falando a realidade. Porque quem já viu os seus heróis, né? Quem escreve as derrotas dos seus heróis? Mas a Bíblia ela mostra com clareza a derrota dos seus heróis, né? No caso de Davi, graças a Deus ele voltou, né? Mas há inclusive alguns que não voltaram, terminaram de uma forma trágica. A Bíblia fala dos acertos, a Bíblia fala dos momentos de vitória, a Bíblia fala dos momentos de conquista, mas a Bíblia também fala que os seus personagens, pessoas que marcaram a história do povo de Deus, também erraram, também cometeram falhas, também cometeram atitudes que eram totalmente reprováveis. No caso de Davi, Deus há pouco tinha dito, é um homem segundo o meu coração. Aí o homem segundo o coração de Deus, a atitude que ele comete, né, quase que surge na cabeça de alguns indultos como se fosse uma contradição. Como é que pode Deus olhar para uma pessoa? Deus não sabia que ele ia cometer o que cometeu, e disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e posteriormente acontece o que acontece. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus sabia que ele era falho, e a Bíblia, quando foi escrita, não teve a intenção de esconder os erros. Por isso que fala dos erros de Davi, por isso que a Bíblia expõe o Pedro dizendo que ele o negou 3 vezes, por isso que fala das dúvidas, dos receios, dos momentos que os apóstolos, que os profetas diziam, eu estou pronto a morrer, eu prefiro morrer do que ir lá, do que cumprir isso, eu não aguento mais. Cada qual mostra claramente as suas dificuldades, cada qual mostra a sua pequenez.
E todos eles mostram que são falhos, como o texto mostra claramente, de que nós não podemos nos colocar na condição de juiz, porque todos nós somos falhos. Isaías vai nos dizer que a nossa justiça, o nosso senso de justiça é como trapo de imundície diante de Deus. Ou seja, nós agimos com justiça, afirmamos sobre justiça, mas na verdade nós não conhecemos as causas ao profundo. Nós não temos fundamentação suficiente para determinar o certo e o errado. Aos olhos de Deus, é por isso que Paulo vai dizer que ele é o justo juiz. É aquele que julga não apenas o que está diante dos seus olhos, não apenas pelas provas que é apresentada, mas pelo todo da vida e da história do indivíduo. Por isso que ele é um justo juiz. Não é apenas por uma situação, mas pelo todo. Ele é um justo juiz. Mas aí nós vemos que Davi, depois de cometer a atitude que cometeu, né, esses dois erros, grandes erros, há uma insensibilidade no seu coração tão grande, de que ele não consegue em momento algum, lembrar, trazer à tona o que havia acontecido. Parece que o coração de Davi estava se tornando como endurecido, de uma tal maneira que ele não conseguia enxergar o mal que ele havia cometido e nem sentir pesar por aquilo que ele havia cometido. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que levou a pessoa certa, e ele estava no local certo, e Deus falou profundamente ao seu coração, e pela bondade, pela misericórdia e sobretudo pela ação do Espírito Santo na vida de Davi, ele encontrou um arrependimento sincero. Ele encontrou um arrependimento sincero. Ele entendeu que precisava voltar, e ele deu a minha volta, voltou, chorou, encontrou o verdadeiro arrependimento. Mas nós temos algumas lições quando chegamos em situações como essa, em situações que nos achamos que nós somos fortes demais, que nós somos preparados demais, ou quando nós já estamos fazendo algumas coisas que desagradam a Deus, mas nós não nos damos conta do mal que nós estamos cometendo, e parece que o erro do outro é sempre maior do que o nosso. Essa passagem nos mostra que claramente, diante da realidade de que ele era o homem segundo o coração de Deus, aquilo que Pedro, que Paulo, que Jesus vai dizer, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Todos nós estamos sujeitos a acontecer algo semelhante a essa. E aqueles que batem no peito para dizer, essa realidade jamais poderá ser algo parecido, né? Talvez não essa realidade, mas em outra situação nós podemos pecar tão grave quanto esse, tão grave quanto esse, ofender a Deus tanto quanto ele ofendeu, entristecer a Deus tanto quanto ele entristeceu, escandalizar tanto quanto ele escandalizou, porque todos nós somos falhos, todos nós somos sujeitos a isso, e aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu acho que quando nós lemos esse texto, nós precisamos olhar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque Davi não conseguia enxergar que estava errado. Davi não conseguiu enxergar esse ponto, porque a sensação que dá é que ele realmente se indignou. Ele não estava brincando, não, ele estava indignado. Ele sentiu raiva, ele ficou irritado com a possibilidade de um homem ter feito aquilo que ele fez. Mas quando ele pensava no outro, quando ele olhava para si mesmo, aparentemente ele não sentia nada. Esse homem era para estar aos prantos. Esse homem era para estar com um sentimento de culpa profundo. Esse homem era para dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse homem, quando Natan chegasse lá, era para ele correr para Natan. Natan, eu preciso conversar com você, eu preciso te dizer o que aconteceu. Eu preciso que você me ajude a encontrar o perdão de Deus do que aconteceu. Eu acabei planejando, errei, falhei, mas ao contrário disso, ele se colocar na condição de juiz, Senhor da situação, como se nada tivesse acontecido. E essa é uma tragédia quando nós erramos. Não existe algo mais terrível, é quando nós não damos conta de que nós estamos fazendo algo que desagrada a Deus, E geralmente quando nós estamos fazendo algo que desagrada a Deus, ela traz uma consequência para nós. Ela traz uma consequência para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso corpo, para a nossa saúde. Pode acreditar. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, traz consigo algumas consequências, que inevitavelmente vai chegar na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, na sua saúde, na sua vida. Porque toda ação traz consigo uma reação. E ninguém toma uma atitude contrária à vontade de Deus que não sofra as suas consequências. Mas todos nós somos falhos, todos nós somos sujeitos a errar como Davi errou. E talvez estejamos tomando atitudes parecidas com a deles, diferentes com outros nomes, mas talvez você esteja com o coração frio, apático,
talvez você ou eu estejamos tão insensíveis que não nos damos conta que precisamos fazer alguns ajustes na nossa vida. E o que fazer quando nós erramos? Não sei se você já teve a oportunidade de pegar uma estrada, um caminho, e está certo que ia para uma determinada direção e se dá conta que estava no local errado. Perceber nitidamente que estava indo no sentido contrário. E já aconteceu muito isso nas viagens, né? Ao sertão, muitas vezes, né? Vez ou outra, ao errar numa curva, né? Ao não entrar numa curva ou deixar passar, acaba indo para um sentido totalmente diferente. Algumas pessoas às vezes andam quilômetros imaginando encontrar uma placa que possa dar uma orientação, quando então eles se dão conta que estão perdidos. E eu acredito que essa já aconteceu, já foi uma realidade minha, muitas vezes aconteceu isso, né? E talvez você já tenha sido essa a sua realidade. Eu não sou a primeira pessoa que entrou numa rua sem saída. Eu não sou a primeira pessoa que certamente pegou um caminho, certo que talvez fosse um atalho para chegar em um determinado lugar e percebeu que aquele atalho lhe conduziu ou lhe levou mais uns 15 ou 20 ou 30 minutos a mais do que aquele que você conhecia, e que na verdade não foi um atalho, mas na verdade um grande atraso, quando você pensou que poderia guiar-se por um caminho melhor, por um caminho mais fácil. Como então encontrar um caminho de volta quando nós erramos? O que fazer quando nós erramos? Quando nós levamos a uma atitude que entristece o coração de Deus, e as consequências elas virão mais cedo ou mais tarde. Talvez elas não possam ter chegado ainda, mas elas virão, pode acreditar. Às vezes ela vem a cavalo, às vezes ela vem no trem bala, às vezes ela vem montada de uma tartaruga, lentazinha, mas ela vem, né? Ela vem. As consequências sempre virão, um tempo mais cedo ou mais tarde, mas elas virão, e isso é inevitável. Qual a atitude nossa, como crentes, como filhos de Deus, como discípulos do Senhor Jesus, diante do erro? Diante de você fazer algo que sabe que ofende a Deus, mas não consegue mais sentir nada, absolutamente nada. Não consegue sentir a dor, não consegue sentir pesar, não consegue se revoltar por uma atitude errada que comete. Nós precisamos, diante dessa situação, diante dessa situação caótica, em onde nós conseguimos se indignar com a corrupção dos outros, mas não conseguimos nos indignar com a nossa própria corrupção. Conseguimos nos indignar com o adultério do outro, mas não conseguimos nos indignar com o nosso próprio adultério. Conseguimos nos indignar com a mentira, com o falso testemunho do outro, mas quando é conosco nós não conseguimos ter o mesmo nível. Parece que é uma balança que tem 2 pesos e 2 medidas. A cada ocasião há uma reação diferente, mas Deus não deseja que você tenha 2 pesos e 2 medidas. Deus deseja que você tenha apenas um peso e uma única medida, e que a maneira que você olha para o outro, você olhe para si mesmo, e que você não esteja disposto jamais a tentar tirar o argueiro que está no olho do seu irmão, quando na verdade talvez possa ter uma grande trave no seu próprio olho, nos seus próprios olhos. Diante de um erro, a primeira atitude que eu preciso tomar, e que Davi não tomou até então, assumir que nós estamos errados, assumir que nós cometemos algo errado, assumir que nós pecamos, assumir que nós agimos com rebeldia contra Deus, assumir que nós não somos perfeitos e que nós temos feito algo que desagrada a Deus. E por incrível que pareça, parece que é algo fácil, parece que é algo simples, mas na verdade essa é uma situação extremamente caótica nos nossos dias, porque estamos vivendo uma geração de quase perfeitos. Estamos vivendo uma geração de quase todo mundo querubim, arcanjo e serafim, onde as pessoas não têm capacidade de conseguir enxergar os seus próprios erros. Viramos de uma hora para outra santos e juízes. Santos porque nós não admitimos as nossas falhas, nem as falhas dos nossos, mas ao mesmo tempo somos juízes implacáveis da vida de quem quer que seja que diga respeito ao outro. Nós precisamos, se desejamos encontrar o caminho de volta, se desejamos de fato ter uma comunhão com Deus, olhar para a nossa vida e assumir os nossos erros. Eu errei, eu falhei, eu pequei, e quando eu peco, lembra da expressão de que o moço José disse: eu não vou pecar contra meu Deus. Quando nós pecamos contra o nosso Deus, nós ofendemos o nosso Deus, nós entristecemos o nosso Deus. Assuma os seus erros. E quando nós lembramos dessa questão de assumir os erros, vem logo na nossa mente um homem chamado Adão. Adão foi um homem que tentou esconder o seu erro.
E a atitude mais comum nossa é tentar esconder os nossos erros. Adão tentou esconder os seus erros. Ele tentou providenciar figueiras, folhas de figueira para fazer um avental. Ele viu que estava nu, viu que tinha desobedecido, constrói folhas de figueira para resolver o problema. Folhas de figueira. Esconde atrás de alguma coisa a fim de que Deus não pudesse vê-lo. Ele tentou dar o seu jeito, né? É o primeiro brasileiro da história, para hoje. Tentou resolver as coisas do seu jeito, criando folhas de figueira, construindo para cima um avental. Resolvi o meu problema, escondi o meu erro, joguei para debaixo do tapete. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem conhecimento. Minha esposa, meus pais, o pastor, a liderança, está tudo ok. Segui em frente como se nada tivesse acontecido. Deus veio na viração do dia. Deus vem. E quando Deus vem, Deus pergunta: onde estás, Adão? Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia exatamente o lugar onde ele estava. Quem precisava saber onde estava e por que estava era Adão. Aí Adão vai dizer: eu corri porque eu me escondi, porque comi o fruto, porque a mulher me deu, e agora a gente está aqui com medo quando escuta a tua voz. Aquela voz que dava prazer, aquela voz que dava alegria, aquela voz de que eles tinham prazer de estar juntos, agora ela causa medo pela primeira vez. Medo daquele que mais ama, medo daquele que é mais carinhoso, medo daquele que só veio para cuidar, medo do seu Criador. Agora eu senti medo quando ouvi a tua voz, mas Deus não queria que ele sentisse medo. O homem não foi criado para sentir medo de Deus, o homem foi criado para amar a Deus. O homem foi criado para ouvir a voz de Deus e ser cativado pela voz de Deus, atraído para Deus com cordas de amor, porque Deus nos ama. Mas naquela ocasião foi mais fácil para Adão esconder. Conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Você já conhece alguém que quando erra tenta esconder, né? Já viu as crianças em casa na época da infância? Já aconteceu isso lá na sua casa? Ou só aconteceu lá em casa? De fazer alguma coisa e tentar esconder aquilo ali, né? A gente tem uma impressão de que eu estou escondendo, ninguém vai saber, né? Mas não demorava algumas horas, né? Parece que a mãe, ela tem um radar, ela consegue identificar tudo que nós fazemos de errado quando ela não está presente, e ela vai justamente no ponto que nós erramos, né? E ela vai descobrir com uma certa facilidade. Mas uma outra atitude interessante desse homem chamado Davi, em relação à questão de assumir os seus erros, é de que, além dele tentar esconder o seu pecado, e é uma atitude que nós fazemos com uma certa frequência, aquele homem tentou eleger um culpado. Ele tentou eleger alguém em que ele podia jogar culpa, ele responsabilizar por aquilo que havia acontecido. Foi assim que ele agiu. Você conhece alguém que faz assim? Você conhece alguém que faz assim no trabalho? Alguém que faz assim dentro da família? Né? Alguém que faz assim dentro do meio evangélico, no meio da igreja? Alguém que ao errar elege para si um culpado. Eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso por causa disso. Ele começa a apontar o culpado. Eu estou fazendo isso por causa dessa pessoa, né? E ele acaba citando, né, que ele está errando, mas ele está errando, né, porque a pessoa foi colocada na vida dele, né? No caso de Adão, Eva me colocou, né? Foi a mulher que tu me deste, né? E quando eu ministrei na outra passagem, no capítulo 11, eu falei sobre isso, né? Que ele acabou dizendo: Deus, ó, de certa forma, Eva e na segunda instância o Senhor são responsáveis pelo meu erro. Foi a mulher que tu me deste. Estava muito bom aqui cuidando de bicho, estava muito bom aqui dando nome aos animais, né? Já tinha avançado aqui, né, no meu vocabulário, né? Já tinha dado o nome de papagaio, lema, né, jacaré, leão, carneiro, bode, né? Já tinha dado o nome de todo aqui, estava muito bem, né? Mas o Senhor me deu a mulher, e a mulher, né, que tu me deste acabou me dando um fruto e eu acabei comendo, né? E acabei errando. Então ele acaba justificando, ele acaba elegendo o culpado. Quem é o culpado? A mulher. Quem é o culpado? Deus, né? E geralmente nós agimos assim, né? Geralmente o ser humano acaba agindo assim. Ele elege o culpado. Quem ele agiu assim por quê? Ele agiu assim
por causa da mulher que é incompreensiva, né? Ele agiu assim porque o homem que é incompreensível, porque o homem não se relaciona bem, porque não há diálogo, né? Porque não há carinho, não há afeto, porque está faltando isso, está faltando aquilo. Ele vai eleger um culpado. Não é porque não consegue avançar, não, porque o pastor é assim, porque a equipe de louvor é assim, porque o professor da EBD é assim, né? Porque o líder do conjunto é assim, porque o líder do coral é assim. Ele vai ter que eleger um culpado para não bater no peito e dizer: o fracasso espiritual sou eu sou eu. Porque nada nem ninguém justifica o meu declínio espiritual, nada nem ninguém justifica eu retroceder na minha caminhada, nada nem ninguém justifica eu comer da mão do inimigo aquele que ele tem colocado à minha disposição. Nada justifica, mas eu vou tentar eleger um culpado. Como é que eu vou ficar tranquilo? Elegendo um culpado. Quem é o culpado? O culpado é o pastor, o culpado é um familiar, o culpado é a esposa, é o marido, o culpado é meu pai, né? Por causa dele que eu não estou na igreja. O culpado é os meus filhos são terríveis, né? O culpado de eu ser o que eu sou é as faltas de políticas públicas. Eu sou um ladrão, não porque eu quero ser um ladrão, eu roubo, né? Eu entrei na vida do crime, não porque eu sou assim, não é porque é a falta de políticas públicas, né? Eu não tive um trabalho, não tive isso, meu pai era isso, né? Meu pai era humilde, minha mãe era humilde, e eu acabei entrando na vida do crime porque eu não tive oportunidade, né? Na verdade, eu entrei na vida do crime porque não tinha uma quadra de futebol na minha casa, né? Não tinha uma quadra de futebol lá, né? Não tinha um parque de diversão, né? Não tinha uma boa escola, né? A minha escola era daquele jeito, né? Então, por isso que eu não tive oportunidade na vida e acabei entrando no mundo do crime. Acaba de uma maneira pensada, encontrando algo que possa de alguma maneira apontar como culpado. A culpa é do presidente da república, a culpa é do governador, a culpa é do presidente, mas não consegue dizer: não, peraí, onde está a minha responsabilidade nisso? Até quando eu vou jogar a responsabilidade para os outros e não vou olhar para mim mesmo e dizer: o responsável sou eu, eu sou da minha vida, eu sou o responsável, eu sou o responsável pelos meus erros, eu sou o responsável pelas minhas imperfeições, eu sou o responsável. E Deus nos fez livres justamente para que fôssemos responsáveis, para que ninguém fosse responsável. Nós seremos condenados porque nós somos responsáveis pelos nossos erros. Se não fôssemos responsáveis, juiz do mundo condenaria alguém que não tinha responsabilidade, que não tinha como ser responsabilizado. Mas a Escritura vai nos dizer que ele também, uma tendência natural em relação a assumir os seus erros, é porque, além de ele eleger um culpado, além de tentar esconder, ele tenta se auto-justificar. Eu estou agindo assim por causa disso. Muito parecido com essa questão de eleger um culpado. Ele se auto-justifica. Lembra de Saul? Foi lá, pegou as ovelhas, quando trouxe, começou a sacrificar lá, fazendo lá. Quando Samuel chega, diz: o que está acontecendo aí? Não, porque a gente resolveu pegar as ovelhas dos amalequitas e sacrificar para Deus. Sim, mas Deus pediu isso. Foi o que Deus disse, que era para eliminar tudo, que não era para querer nada. Sim, por que você está fazendo isso? É porque é para Deus. Olha que justificativa maravilhosa. Eu estou fazendo isso, mas é para Deus. Tem uma justificativa mais plausível do que isso? De forma alguma. Ele está dizendo que está fazendo aquilo para Deus. Eu estou fazendo aquilo, mas é para Deus. Eu estou fazendo isso aqui, mas é porque eu sou zeloso nas coisas de Deus. Mas não tem como se justificar. O reino, ele perdeu o reino naquele dia, porque não adianta tentar justificar. Deus conhece tudo, e não adianta na caminhada espiritual tentar agradar gregos e troianos. Ou você agrada a Deus ou não agrada a Deus, ou você obedece a Deus ou não obedece a Deus. Não tem como servir a dois senhores. E quando nós erramos, não adianta pegar essas três possibilidades: esconder, tentar encontrar um culpado ou se auto-justificar para de alguma maneira trazer uma paz ao seu coração. Pura ilusão. Diante do erro, quebrante-se na presença de Deus. Diante do seu erro, busque aquele que está disposto a ouvir o seu clamor, ouvir as suas súplicas e restaurar a sua vida. Diante do erro, vá aquele que está de braços abertos para recorrer a todos,
indistintamente, independente da condição que nós estejamos, Ele sempre está disposto a nos amparar, a nos restaurar e a nos tocar, porque nós não podemos permanecer prostrados e tentar encontrar um desses três caminhos, mas vá a Ele, clame a Ele. Aquele que se humilha encontra misericórdia. Vá a Ele, clame a Ele, vá a Ele. Sinta-se como aquele leproso que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Olhando para a sua vida, vai dizer: mas como pode? Continue clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Jesus vai parar a multidão e vai lhe dar atenção, e vai na sua direção, vai lhe tocar, e você vai ser limpo de toda a culpa. Precisamos dizer apenas: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cheguei ao meu limite, não há nada mais que eu posso fazer. Diante do erro, seja sincero, assuma seus erros e confesse os seus pecados. Diga: sou eu errei, eu pequei. Diga como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará dos laços dessa morte? Não existe nada mais terrível do que, além de não assumir, não confessar. Confesse seus erros. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Não há razão de estar preso ao pecado. Jesus tem a marreta que quebra todas as correntes que nos prendem. A Bíblia vai nos dizer em Romanos, no capítulo 8, verso 1: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, os que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós não seremos julgados mais pelo nosso passado, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Em Cristo, confesse os seus pecados, abra seu coração a Ele. Ele conhece o porquê e as razões de todas as coisas. Amorosamente Ele fará por você aquilo que você não pode fazer por você mesmo. Vá, permita, abra seu coração, porque Deus estará tocando o seu coração profundamente, trabalhando na sua vida, lapidando a sua vida, e aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar mais e mais até ser dia perfeito. O que nós precisamos apenas é nos render, porque quando nós temos consciência de que nós erramos, quando nós temos consciência dos nossos erros, não é algo que surge do nada no nosso coração. O ser humano jamais teria condições de do nada entender que está errado. Quando nós entendemos que estamos errados, quando nós entendemos que estamos perdidos, quando nós entendemos que nós estamos desgarrados, fazendo algo que desagrada a Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É a ação do Espírito Santo que vai, que toca, que quebranta, que convence-nos do erro, do pecado e do juízo. O ser humano nenhum tem condições de chegar a essa conclusão sozinho. Ele é cego, nu, miserável, natural, mas é o Espírito Santo que vem, que toca, que tira as escamas dos nossos olhos e que nós conseguimos compreender as coisas como realmente são. Quando isso acontecer na sua vida, renda-se a Ele, quebrante-se na presença dEle e diga: Senhor, eu sou fraco, mas eu sei que o Senhor é forte. Senhor, eu acho que eu não consigo, mas a Tua mão forte me fará conseguir. Bendito seja o nome de Jesus. A Tua mão forte me fará conseguir. A Tua mão forte me levará onde eu não posso ir. Bendito seja o nome santo do Senhor. Abre a boca e confesse os seus pecados. Fale a Ele, fale os seus erros, fale os seus lamentos, abra o coração a Ele. Não adianta. O salmista vai dizer que ele adoeceu por não falar, e quando ele falou, quando ele confessou, ele teve paz. Confesse os seus pecados, assuma, confesse, abandone e aceite o perdão de Deus. Sabe por que aceitar o perdão de Deus? Porque é algo difícil. Algumas pessoas têm dificuldade de aceitar o perdão de Deus, por incrível que pareça. Em que sentido, pastor? Algumas pessoas, por causa de algumas coisas que fez no passado, até hoje, depois de conhecerem a Cristo, elas ainda se martirizam ao lembrar do passado. Elas ainda sentem como se não conseguissem viver plenamente a vida cristã, ou como se fosse diferente dos outros, porque no passado fez algo feio,
algo que errou, que trouxe uma certa repercussão, e não conseguem avançar, porque sentem dor, choro, lamento, estão presos ao seu passado. O seu passado tornou-se um carrasco na sua vida que massacra e que não impede ela conseguir de avançar. É por mais que ela lê nas Escrituras dizendo que Deus perdoou, que uma vez que você aceita, mas a pessoa não consegue sentir que perdoou, que foi perdoado. Ela continua se sentindo que está suja, que está podre, que está imunda. Mas nessa noite, se você vai a Ele com o coração quebrantado, se você assume, se você confessa, se você abandona algo sincero diante de Deus, esteja pronto para ser perdoado. Perdoado. Para dizer, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Para dizer, olha, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. De todo pecado, não é de algum pecado, não são de alguns pecados. O sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Vá a Ele e encontre nele o perdão. E se perdoe. Porque algumas pessoas ainda dizem, eu sei que Ele me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Não era para ter feito isso. Eu não podia ter cometido isso. Se Deus me perdoou, se Deus pegou o seu erro e lançou no mar do esquecimento, quem somos nós para manter isso aceso na nossa vida? Quem é você para manter isso aceso na vida do outro, como forma de acusação? Nós não temos esse direito. Esse papel de acusador é de Satanás, é do inimigo. Ele está aqui para acusar, ele está aqui para apontar, ele está aqui para dizer que você não vai conseguir, e que o teu passado sempre será presente. Mas em Cristo, o teu passado é passado. O teu presente é um presente que Deus lhe dá, e o teu futuro será glorioso para a glória do nosso Deus e do nosso Pai. Saiba também que algumas escolhas nossas, algumas decisões nossas, mesmo fazendo, ajustando tudo certo, assumindo a minha responsabilidade, meus erros, confessando e abandonando, aceitando o perdão de Deus e aceitando e me perdoando por ter feito, por ter cometido, entender a natureza humana, entender o perdão de Deus, ajustando emocionalmente, mas há também uma compreensão que nós precisamos ter. Algumas decisões nossas gerarão consequências. Eu não seria pregador do Evangelho se eu não dissesse isso. Algumas escolhas nossas trarão consequências. Algumas escolhas, pela bondade e pela misericórdia de Deus, Deus vai livrar, estender as mãos. Biblicamente nós vamos ver isso. Mas toda escolha, lembra lá no começo, trará consigo algumas consequências. A lei da semeadura, aquilo que o homem planta, ele vai colher. O que é que nós temos plantado? Olha bem para a sua vida. O que é que você tem plantado? Olha para a vida do pastor Márcio. Você talvez não tenha noção, mas eu sei o que eu tenho plantado. Eu preciso ser sincero o suficiente para dizer: eu tenho plantado muita coisa que não era para estar plantando. E quem planta vai colher. Não podemos ser tolos o suficiente para dizer, para o pastor Márcio dizer: só tenho plantado coisas boas. Se Deus for retribuir mesmo todas as minhas atitudes, eu vou ter frutos maravilhosos, porque eu só tenho plantado coisas boas. Todos nós somos falhos. Peça misericórdia a Deus, como eu. Diga: Senhor, me ajude a só plantar coisas boas. Me ajude
nas que eu tenho plantado que não são boas, me dê sabedoria para administrar. Me dê sabedoria para administrar. Ou para mudar a genética da semente, ir lá para tentar corrigir. Ou me dê sabedoria para administrar o que virá depois. Mas ela virá. Além da semeadura veio na vida de Davi, veio. A vida de Davi jamais foi a mesma. O filho desse relacionamento acabou vindo ao óbito. Seria considerado como bastardo. Jamais poderia ser um primogênito que ocupou o trono. Haveria um levante e haveria sérios questionamentos. Deus guardou aquela criança e Salomão nasceu. Aí, filho do relacionamento legítimo, Betseba já era sua esposa. Ele já podia ser o primogênito e ele já podia sentar no trono sem ter nenhuma acusação quanto ao relacionamento extraconjugal que ele pudesse ter nascido, como seria o caso do primeiro filho. Mas veio. Sua casa foi dividida, alguns filhos se rebelaram e ele tinha a sensação de que parecia que o mundo estava desmoronando sobre ele em muitos momentos. Mas quando Natan pergunta a ele: o que é que vai acontecer? Você deseja que aconteça o quê? Com você, Davi. Davi vai dizer: eu quero cair nas mãos de Deus. Eu quero cair nas mãos de Deus. Porque Deus tem misericórdia. O melhor lugar de você cair nessa noite, o melhor lugar de você cair, não é no chão para ficar prostrado. Caia nas mãos de Deus, com o coração quebrantado e rasgado, na presença daquele que pode todas as coisas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que essa palavra encontre lugar no seu coração. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém.